O Igor é um programador com um pouco mais de um ano de experiência e ele me chamou no Instagram para eu poder analisar e reagir ao LinkedIn e ao currículo dele, e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Então, bora lá! Bom, tô aqui no LinkedIn do Igor. A gente já tem aqui palavras-chave, isso é muito interessante, né? Ele é desenvolvedor front-end e aí ele botou React, TypeScript. No sobre ele colocou a idade, que ele é de São Paulo. Eu gostei disso, que ele falou que ele estuda programação por conta própria. Na minha opinião, isso mostra que ele é uma pessoa curiosa, que ele tem vontade de aprender, né? E aí ele fala aqui de algumas tecnologias, ele fala Python, JavaScript, que eu senti até falta aqui como palavra-chave, né? Ele colocou React.js e o TypeScript, mas não colocou o JavaScript, nem o Python e muito menos o SQLite aqui. Então, poderia colocar também para dar, né, palavras-chave ali que muitas vezes os recrutadores utilizam disso para poder fazer filtros de pesquisa dentro do próprio LinkedIn. Na experiência, atualmente ele tem uma experiência onde ele trabalhou como estagiário nessa empresa. Ele colocou aqui o período, foi 1 ano e 2 meses, e ele descreve aqui muito legal com as tecnologias que ele trabalhou. Aqui ele coloca que ele teve a oportunidade de criar projetos desafiadores e tudo mais. Eu senti um pouco de falta de falar sobre o core do projeto, sobre o que é essa empresa, qual que é o impacto que ela causa e como ele, como programador front-end, resolvia esses problemas da empresa e criava novas funcionalidades, né, utilizando tecnologia para impactar essas pessoas. Eu senti falta desse propósito. Aqui ele colocou as competências e tudo mais, show de bola. Aqui essa área de competências do LinkedIn é muito importante, né? Porque é onde a gente coloca as nossas hard skills, como o Igor colocou, SQLite, o Python, e tem uma funcionalidade do próprio LinkedIn que é bastante interessante, que você consegue fazer tipo um teste, né, tipo uma provinha, em que se você acertar determinada quantidade de questões, aquela competência ela fica verificada. Isso pode ser uma forma de você comprovar antes mesmo de uma entrevista que você manja daquilo, porque uma coisa é você falar que você manja, você sabe que você manja, mas outra é você ter uma competência ali recomendada, né? Você solicitar para pessoas que trabalharam com você recomendar essa competência. Então a pessoa consegue clicar nesse botão e recomendar, mas você também consegue fazer essa prova, por exemplo, Python. E aí você vai lá e faz a prova de Python, é tipo alternativas, acerta e você consegue esse selo de verificado naquela competência, e isso, querendo ou não, pode te dar uma moral a mais, né? Algo que eu senti falta no LinkedIn aqui do Igor é ele ser mais ativo. Ele tem 72 conexões, óbvio que tu não vai sair adicionando pessoas aleatoriamente, mas fazer conexões com algo que realmente faça sentido é interessante. O que faz sentido? Poxa, outros programadores, né? Fazer conexão com outros programadores para ver o que eles estão publicando, fazer conexões com recrutadores também. Uma técnica que eu gosto e utilizo é quando eu ia me candidatar para alguma vaga, eu também solicitava a conexão do recrutador que estava ali afiliado àquela vaga. Então, ia aumentando essa rede e também gerando conteúdo, né? Óbvio que você não precisa ser um produtor de conteúdo, mas, na minha opinião, você realizou ali um projeto, criou um sitezinho, vai ali e publica, coloca um videozinho, fala quais as tecnologias, qual que é o intuito do projeto, coloca o URL, o repositório no GitHub, faz ali um jabá dos seus projetos, porque aquilo vai ficar registrado, né? E pode ser que um recrutador, quando for ver o seu currículo, analisar o seu LinkedIn, ele veja ali que você criou aqueles projetos, vai entender do que se trata e é algo bastante positivo também. Depois dessa pincelada geral no LinkedIn, bora pro CV do Igor. A gente está aqui no CV, onde ele já colocou aqui desenvolvedor web, deixou algumas informações de contato, colocou o link do GitHub, bastante legal, e-mail. Eu só senti falta aqui do LinkedIn, mas tá show de bola essas informações de contato. O objetivo, ele colocou que ele é desenvolvedor front-end com experiência de 1 ano e alguns meses. Eu colocaria com experiência de mais de 1 ano, beleza? E aí ele colocou aqui que ele tá buscando oportunidades de projetos, bastante legal essa parte. Aqui na experiência, na minha opinião, tá o problema do currículo do Igor, porque ele colocou front-end, estágio, mas não colocou qual que é a empresa. A gente sabe porque a gente viu o LinkedIn dele aqui, né? Ele deveria colocar também aqui no currículo, porque o currículo e o LinkedIn, eles devem se complementar, porém eles devem ser independentes, né? A pessoa que vê o currículo, não necessariamente ela vai ver o LinkedIn e vice-versa. Então, aqui ele tem que colocar qual que é a empresa, qual que é o período que ele trabalhou nessa empresa. Aqui a descrição, pelo que eu percebi, é a mesma que está sendo utilizada
aqui e eu colocaria as mesmas coisas do LinkedIn, acrescentando aquilo que eu falei. Porque, por exemplo, isso aqui eu poderia praticamente copiar e colocar em uma descrição minha de experiência, tá? Algo muito genérico, tá bom, mas tá genérico. Então, eu deixaria algo mais pessoal nesse sentido. Quais páginas que você criou? Eu criei a página de notificações que fazia tal coisa, integrando com não sei o que. Acho que deu para entender. E aqui nas habilidades, ele colocou soft skills. Alguns recrutadores, até a Tainá, que eu trouxe em outro vídeo aqui analisando o currículo de um programador, falou que não é muito interessante colocar. Não é que não seja muito interessante, é que na verdade as soft skills normalmente são abordadas na questão da entrevista com o RH. Na verdade o RH ele já consegue pegar essas soft skills de acordo com o que você vai falando, do que ele vai pegando ali da sua experiência. Agora o foco aqui deveria ser, nesse caso, as hard skills. E eu senti falta de hard skills, né? E tá muito pequeno, na minha opinião, isso aqui tá bem escondido aqui, as tecnologias. Você bate o olho aqui, não dá pra ver as hard skills logo de cara. As hard skills tem que estar martelando. Eu colocaria até, sei lá, aqui do lado, aqui, ó, as habilidades, um embaixo do outro. E faltou, né? Aqui tem o React.js, TypeScript, mas cadê o Python que ele falou aqui, que ele manjava? Cadê o SQLite? Então, o JavaScript, HTML e CSS, pegaria essas competências todas que estão aqui no LinkedIn e listaria, né? No caso de hard skills, GitHub também tem que ter aqui. Por quê? Porque normalmente quando você anexa um currículo para uma vaga, se um RH não analisar, vai ser uma inteligência artificial ou algum software que faz esse papel. E essa inteligência faz uma busca por palavras-chave. E se você não inserir palavras-chave que façam sentido para o que aquela vaga está procurando, o seu perfil não vai ser selecionado. Então é importante você colocar o máximo de ferramentas, palavras-chave, porque vai otimizar e também vai facilitar na busca aí das empresas com o seu currículo, beleza? Aqui na educação ele colocou a faculdade que tá um status aqui incompleta e eu achei engraçado que o status tá bem pequeno, parece aquelas propagandas de compre uma pizza e ganhe outra e tem aquelas palavras miúdas embaixo que, mas tem uma condição que tá o status trancado aqui. Eu colocaria, por exemplo, pausada, uma palavra que remete ao que ela realmente está, porém de uma forma mais sutil, e colocaria um tamanho mais apropriado. Tá muito pequeno aqui, né? Parece que tá querendo esconder essa informação. Mas de maneira geral é isso, né? Tem alguns ajustes a serem feitos, não é algo tão gritante, mas tanto no LinkedIn, algumas coisas que podem ser melhoradas, como no currículo. Na minha opinião, o currículo merece uma atenção a mais em relação ao LinkedIn. O LinkedIn tá mais completo. O currículo merece aí alguns ajustes, destacando as experiências aqui e as palavras-chave, beleza? Se tu curtiu o vídeo, considera deixar o like aqui. E se você curte programação e quer ficar por dentro, dicas, tutoriais e tudo mais, se inscreve no canal Devzito, belezinha? Até a próxima e valeu!